Nós queremos encorajar você que talvez... Nós queremos encorajar você que talvez ainda não tenha tomado a sua decisão pelo batismo. Nós queremos falar um pouquinho, trazer um ensino breve sobre o batismo. Queremos mostrar para você o significado dessa sua decisão. O batismo, ele é uma confissão pública da sua fé em Jesus. Romanos 10:9 fala sobre isso. Se com a sua boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O significado do batismo é aquele que se identifica com Cristo. Se você se identifica com Cristo, eu entendi que eu sou salvo através dele, você precisa então cumprir esse mandamento. É uma obediência, é o primeiro passo, na verdade, é o primeiro passo daquele que serve e segue a Jesus. Talvez você já tomou diversas decisões na sua vida. Talvez você fale, não, mas eu sou novo na fé. Mas esse é o primeiro passo, é o início de uma caminhada, é a obediência de um mandamento. Então o batismo nas águas significa a nossa morte para o pecado, a ressurreição para uma vida nova em Cristo. É um ato de obediência que demonstra o nosso compromisso com Jesus. E o que é preciso então para ser batizado? Crer que Jesus é o Senhor, crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. O que é necessário? Se arrepender. É necessário se arrepender. Se você se arrepende dos seus pecados, se você já recebeu a Cristo, se arrependeu, reconheceu que é um pecador, agora, então, é a hora de você se submeter através das águas do batismo e confessar publicamente de que você é morto para o mundo e agora, após o seu batismo, você ressuscita para o Senhor. Por que então ser batizado? Bom, já falamos, um mandamento. É o primeiro mandamento para quem aceita Jesus. É uma decisão, é obediência e não precisa sentir vontade. Às vezes a gente obedece sem vontade mesmo. Nós entendemos, não sentimos, entendemos racionalmente a importância e a necessidade do batismo. Gálatas 6, 26 e 27 diz assim: os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E também o batismo é para o seu crescimento espiritual. Sem obediência não há conhecimento de Deus e nem revelação. Portanto, o batismo é essencial para o crescimento no Senhor. Algumas desculpas, para quem ainda não tomou a decisão do batismo. Talvez você esteja ancorado em algumas desculpas. E tem várias desculpas ali para quem ainda não foi batizado. Eu preciso consertar a minha vida está torta, eu preciso consertar alguma coisa, largar alguns vícios, largar algumas manias. Olha, meu irmão, você precisa primeiro dar o passo e depois Deus vai colocando o chão. Ninguém se torna santo do dia para a noite, senão cuidado, você pode ser arrebatado, mas é um processo. Nós primeiro decidimos e depois existe um processo de santificação, onde Deus vai ter acesso à sua vida e vai te ajudar nesse processo de santificação. Minha família não aceita, É melhor você agradar a família do que os homens. Então, se a sua família não aceita, ore a Deus, a não ser que você seja um adolescente, menor de idade, aí você segura a onda. Você espera, se submete aos seus pais, continue em oração. Mas se você já é um adulto, maior de 18 anos, responsável por você, ama Jesus, não se preocupe, decida, demonstre o seu amor por Deus. Eu tenho vergonha de seguir a Cristo, A palavra de Deus fala que aquele que se envergonhar do Senhor, ele também vai se envergonhar. Então, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Já fui batizado quando criança. Que bom que você foi batizado quando criança, mas você não teve a oportunidade de decidir. Agora você entendeu a importância do batismo, de entregar a sua vida a Jesus. Então agora você pode decidir por si só. Nossos pais, quando nos batizaram quando criança, eu também fui batizado, foi com boas intenções porque Ele nos amava.
e eles nos amavam e queriam que nós continuássemos no caminho do Senhor. E agora é a hora de você dizer: é isso que eu quero, e decida pelo batismo. Eu preciso conhecer mais a Bíblia. Meu Deus do céu, eu também. Vocês não sabem, minhas pernas tremem aqui, porque eu preciso conhecer mais a Bíblia. Então não tenha esse medo, nós vamos conhecer no meio do caminho, nós vamos conhecer andando e caminhando com o Senhor. Isso é importante. Por isso temos a escola da palavra, temos as escolas, as aulas que a igreja proporciona. Então não tenha medo, comece, leia a sua Bíblia, continue e decida pelo batismo. Amém? Essa é a sua decisão. Durante essa palavra, nós vamos começar a palavra daqui a alguns minutos, que Deus confirme isso no seu coração. Talvez você precise desse encorajamento para tomar a decisão do batismo, para descer as águas e mostrar publicamente, não somente mostrar, mas confessar publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida. Amém? Amém. Vamos para a palavra? Nossos pastores estão em viagem e eles estão numa conferência muito importante. Eu já estive na conferência que eles estão participando há 2 anos atrás, eu acho. Uma conferência muito importante, muito boa, uma conferência do Espírito Santo, e eles vão voltar mais cheios, amém? Para transbordar na vida da igreja. Ontem eu estava com os juniores lá no acampamento do Connect. Quem tem filho que está no acampamento, levanta a mão aí. Meu Deus, o que foi aquilo? O fogo do Espírito Santo invadiu aquele lugar, muitas crianças cheias do Espírito Santo, uma geração cheia do Espírito Santo, muitas crianças transbordando, sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu recebi, na hora que eu fui embora, uma palavra de conhecimento. Veio um menino desse tamanico e disse para mim, eu vou dizer para você qual foi a palavra que eu recebi. E ele falou assim para mim: pastor, desse tamanho, pastor, você tem medo? Eu falei: eu tenho alguns medos. Aí ele falou: pega a sua Bíblia, assim, nessa autoridade, pega a sua Bíblia. Aí eu fui lá correndo, peguei a minha Bíblia, abri Salmos 56, versículo 3. Aí eu abri: quando eu estiver medo, confiarei no Senhor. Ele: do que você tem medo? Eu falei: eu estava com medo. Aí eu comecei a chorar, eu tive uma crise de choro. Eu falei: eu estava com medo de pregar nessa noite. Aí ele disse para mim: ninguém percebeu. Meu Deus! Desse tamanho, 28 crianças batizadas no Espírito Santo. Você aguenta isso? Eita agora! Vocês estão preparados para a palavra de hoje? Olha, o pessoal do culto da manhã, o pessoal é mais corajoso, mas Deus tem uma palavra para o coração de vocês. Vocês não vão sair daqui da mesma forma com que vocês entraram. Deus fala através da palavra. Às vezes a gente traz uma mensagem temática, nós trazemos um tema, mas o que Deus colocou no meu coração, ele é referente à salvação. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e deixasse ela aberta no livro de Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos falar de várias coisas, mas nós vamos começar ali com Efésios. Efésios, ele foi escrito por volta de 60, 62 depois de Cristo. São cartas que Paulo escreveu junto com os Filipenses e Colossenses. Foi escrita na prisão, carta que foi escrita na prisão. Depois de 3 anos, mais ou menos, que essa carta foi escrita, Paulo foi morto. Tá? Mais ou menos ele foi executado depois de 3 anos da escrita dessa carta. Efésios, juntamente com Romanos, são as 2 cartas, as grandes cartas do Novo Testamento, são cartas base da fé cristã. A carta aos Efésios, Romanos vai falar de alguns outros temas, mas Efésios, ele vai falar da posição do crente em Cristo. Qual é a sua posição como crente em Jesus? A minha e a sua posição em Efésios, então, ele nos chama para unidade do corpo, para um viver prático em Cristo, para nós nos posicionarmos enquanto filhos de Deus. Paulo depois, ele volta e ele passa 2 a 3 anos em Éfeso. Foi um tempo muito difícil, ele sofreu oposição. Quem aqui já sofreu oposição? Eu já. Mas quem aqui já sofreu oposição por causa da palavra? Eu já, quando era adolescente. Meu apelido era Jesus e os meninos queriam me bater. No 2º e no 3º colegial, eles queriam me bater porque meu apelido era Jesus, eu andava com uma bandana e eles queriam me pegar. Só que eu era baixinho, pesava 45 quilos, o que eu ia fazer? Apanhar, né? Mas eu era amigo dos grandes. Aí os grandes me protegiam, nada acontecia comigo. Eu falei para o meu pai: pai, me salva na escola, porque os caras estão querendo me pegar. Ele falou: filho, não posso.
você vai ser adulto e você vai precisar entrar e sair das situações. Você não vai apanhar, mas eu não posso estar te protegendo, nem sempre eu vou estar aqui. E aí eu tive que aprender a fazer conexões e relacionamentos. E eu era protegido pelos grandes portões lá. Paulo sofreu oposição, mas mesmo diante da oposição, pessoas se converteram, grupos pequenos foram criados. Provavelmente a igreja de Colosso, lá dos Colossenses, foi criada de um grupo pequeno, dessa época da pregação de Paulo. Paulo, ele se sentiu então compelido, como um pai espiritual daquela geração, daquela localidade. Era uma cidade grande, tinha mais de 500 mil habitantes, ou aproximadamente 500 mil habitantes. Eu fiz uma anotação aqui, como pai espiritual, Paulo, comissionado por Deus para levar boas novas aos gentios, era importante que ajudassem os efésios a entender corretamente o que Deus concedeu a eles em Cristo e que tipo de vida eles deveriam viver. Então Paulo, como um pai, ele estava orientando, ensinando, discipulando como é o padrão de vida que o cristão tinha que viver. E esse era o ensino. Então tinha uma separação entre judeus e gentios. Inicialmente, os judeus, eles eram, claro, o povo escolhido de Deus. E essa carta começa lá em Efésios, no capítulo 1, com um dizer poético sobre isso, onde Paulo, poeticamente, está louvando a Deus por tudo que Jesus havia feito. Antes, em Gênesis, no capítulo 12, eu pus versículo ali? Beleza, deixa ali. Antes, em Gênesis, no capítulo 12, Deus disse a Abraão que de Abraão, viria uma grande nação. Então, os judeus eram um povo escolhido. Existia uma distinção entre os judeus e os pagãos, entre a nação e os pagãos. Mas, através de Jesus, qualquer pessoa poderia ser adotada como filho e fazer parte da família de Deus. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá até a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Mas agora, através de Jesus, todos nós podemos ser adotados como filho. Olha o que a palavra de Deus fala em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Toda a história converge, volta-se para Cristo. Toda a história se unifica em Cristo, e agora quem se aproxima de Jesus é salvo. Está fazendo a conexão com o batismo? Eu estou. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui em Efésios, só para eu deixar ela aberta, embora que eu tenha tudo anotado. Se eu não achar, por causa da tremedeira da mão, não tem problema. Aqui, vou deixar aqui aberto no versículo 1, amém. Se eu precisar recorrer aqui, versículo 3 do capítulo: todo louvor seja a Deus Pai do nosso Senhor, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e já nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dele. Depois você lê Efésios capítulo 1, poeticamente Deus já está falando de nós ali. Então Deus exaltou a Cristo sobre todas as coisas, como cabeça de tudo. Nada é comparável ao poder de Jesus, ele é soberano, amém? Efésios capítulo 1, do 20 ao 22, diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, trazendo-o a sentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as nações para a igreja. Cristo é o cabeça, por Cristo somos salvos, em Cristo temos uma nova vida. Agora é a hora que vocês ajudam o pregador a pregar.
Em Cristo somos salvos, em Cristo temos uma nova vida. Obrigado, amém, eu não posso me calar. Capítulo 2, Paulo tira a nossa máscara, ele vem diante de nós, arranca a máscara da nossa cara, da nossa face, e ele diz assim: seguíamos a presente ordem desse mundo. Olha o confronto. Paulo, ali no capítulo 2, ele fala quem nós éramos, ele fala que nós seguíamos a ordem desse mundo, nós éramos sem misericórdia, nós éramos assassinos em nossa essência, nós éramos maldosos em nossa essência, seguíamos a potestade desse mundo, o poder e as autoridades desse mundo. Era um espírito que habitava em nós de desobediência, nós vivíamos entre eles e como eles, nós satisfazíamos as nossas vontades e a nossa carne. Paulo está desmascarando a gente. Nós seguíamos os nossos desejos e os nossos pensamentos, nós fazíamos tudo o que nos dava na telha, nós éramos, portanto, merecedores da ira de Deus. Meu Deus, não há um justo sequer. E a Bíblia fala de várias maneiras da nossa condição sem Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, 3 e 4, ele fala que nós éramos cegos. Em Romanos, capítulo 6, versículo 17, fala que nós éramos escravos do pecado. Em João 3, do 19 ao 20, fala que nós éramos amantes das trevas. Em Marcos 2, 17, nós éramos doentes. Em Lucas capítulo 15, nós éramos perdidos. Em Efésios 2, 12 e 2, 19, nós éramos separados, nós éramos estrangeiros, nós éramos forasteiros. Em Efésios 2, no capítulo 3, diz que nós éramos filhos da ira. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, fala que nós vivíamos debaixo, sob o poder das trevas. Mas aqui, nesse ponto, está o ponto de virada da nossa mensagem. Aqui a nossa mensagem vira. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Efésios 2, versículo 1, que está aí na sua Bíblia aberta. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Mas Deus providenciou um resgate para nós. Todavia, eu estou lendo Efésios 2, 4 e 5, Deus providenciou um resgate para nós, Ele providenciou uma solução, Ele providenciou um escape para você. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos juntamente com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. É graça. Ele enviou Jesus e nos deu uma oportunidade de salvação, por graça e por misericórdia. Nós já entendemos que nós éramos merecedores da ira de Deus, éramos filhos das trevas, a nossa carne nos leva, se nós dessemos vazão para a nossa carne e fizéssemos tudo que dá vontade de fazer, meu Deus, o que nós seríamos? Mas Deus tem um plano perfeito, Ele enviou Jesus para nos salvar. Olha, o envio de Jesus não foi um acaso. Não houve um problema lá no céu dizendo assim: olha, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo se reunido ali, e que são uma pessoa só, mas enfim, e dizendo: olha, criamos tudo, deu tudo certo. Ai não, estragou, ela comeu o fruto, deu tudo errado, e agora o que nós vamos fazer? Alguém tem um plano B, alguém tem um plano C? Temos um plano B? Temos um plano C? Não. Deus já sabia. A palavra de Deus fala que Jesus é o Cordeiro que já foi morto desde antes da fundação do mundo. Deus já sabia, não existe plano B. Quando Deus nos criou, Ele já sabia que iríamos pecar, Ele já sabia que iríamos cair, mas Ele nos deu opção de escolha. Não somos robôs, não somos uma IA que só faz aquilo que o mestre manda. Nós temos opção de escolha. Jesus é Deus e existe e está desde o princípio. João 1, versículo 1 ao 3 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele foi morto.
O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Não era plano B, não deu errado. Deus já sabia, Ele sempre teve um plano. Deus tem o controle e o domínio do tempo, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor das eras, Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, o todo-poderoso. Quando nós olhamos para a cruz, nós nos constrangemos, somos atraídos pela cruz, ela é irresistível, nós não aguentamos e somos atraídos por ela. Então, Ele que já nos exaltou, nos ressuscitou, demonstrou a sua bondade e nos conduz a lugares altos. Efésios 2, você está com a sua Bíblia aberta, versículos 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus. Acontece que aqui tem um grande ensinamento. Efésios 2, 7 e 9. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Meu Deus! Mas eu sou bom, eu sou honesto, eu sou fiel à minha esposa, eu sou trabalhador, nunca fiz mal a ninguém. É como o jovem rico, só te falta tudo. Talvez o inferno esteja cheio de boas pessoas que não se arrependeram. Não adianta fazermos ministérios, cantar as poesias mais lindas, como diz a canção, os hinos mais bonitos, quando a nossa alma não está voltada ao Senhor e nós temos religiosidade no nosso coração. Cumprimos o nosso propósito, lideramos ministérios, fazemos GA, vimos a igreja, somos bons, mas achamos que por sermos bons seremos salvos. Não, nós não seremos salvos por sermos bons. A nossa salvação é pela graça, por um alto preço. É graça, mas não é de graça, porque um preço alto de sangue foi pago na cruz do Calvário. Preço esse que eu e você não conseguiríamos pagar. Nada que nós fizéssemos poderia pagar o preço da salvação na cruz. Jesus pagou, Ele se esvaziou de si mesmo, estava no céu, Ele é Deus, estava antes da criação do mundo, se esvaziou dele mesmo, veio e viveu entre nós, mas o mundo não o recebeu. Aqueles que Ele veio, que Ele foi enviado, não recebeu. Mas a Bíblia fala que todos quanto receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. A graça, portanto, ela é um favor imerecido. A salvação não vem da sua bondade. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Não fazemos boas obras para ser salvos. Pegou? Por que somos bons? Porque encontramos a Cristo. Nós não somos bons para encontrar a Cristo. É porque nós encontramos a salvação. A salvação nos constrangeu. E agora nós nos esforçamos. Nós negamos a nós mesmos. Nós colocamos as nossas paixões e os nossos desejos debaixo da autoridade de Deus para sermos salvos. Efésios 2, do 7 a 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Hebreus 11, 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tiago 2, 17, assim também pela fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Para sermos salvos, nós precisamos ser transformados por Jesus, recebê-lo como único e suficiente Salvador e nos submeter totalmente a Ele. Os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas vaidades, a nossa ira, as nossas convicções, mas eu tenho uma convicção, coloca debaixo do Senhor, e que toda convicção, que toda fortaleza da sua mente, da minha mente, seja caída por terra debaixo da autoridade do Senhor, toda religiosidade caia por terra,
e que as minhas e as suas boas obras estejam submetidas ao Senhor. O convite dessa mensagem é que você, talvez aqui todos já sejam salvos. O culto da manhã, normalmente a galera já tem uma pedrinha a mais por acordar cedo, eu sempre brinco. Mas o convite dessa mensagem é que você seja confrontado, que não é porque você acorda cedo para vir no culto que te faz melhor do que aquele que está perdido lá fora. Você não é melhor por causa disso. Eu não sou melhor por causa disso, porque eu estou aqui em cima. Eu não sou melhor. Mas se não for a graça de Deus que me chamou, que nos atraiu, nós estaríamos perdidos nos nossos delitos. Como Paulo, no início da palavra, que arrancou a nossa máscara, botou o dedo na nossa cara e disse exatamente quem nós éramos. Filhos da ira. Mas essa mensagem, ela nos confronta para sermos transformados pela graça de Deus. Deus te chama a ser transformado pela graça de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14, eu acho que está ali. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Olha o ensinamento. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. Nós temos visto impiedade nos dias de hoje. Falta de amor com o próximo. Falta de amor com quem não concorda com a nossa opinião. Falta de amor de quem não anda com os padrões que a gente anda, com os sapatos que a gente usa. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, neste tempo, nesta era presente. Enquanto nós guardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Deus nos chama como um povo separado, como uma noiva linda e adornada, cheia do Espírito Santo. Uma linda noiva, que nega a si mesmo, purificada, um povo seu, um povo eleito, uma nação santa, um sacerdócio real, e aí sim, esse povo, dedicado a fazer boas obras e ministérios. Meu Deus! Então Deus nos chama hoje a nascer de novo. Jesus conversando com Nicodemos, naquela conversa à noite, eu imagino que é como se falasse assim: crianças, saiam da sala, que agora a régua vai subir aqui, a chaleira vai ferver. É como Jesus conversando com Nicodemos, que deu um bug na cabeça de Nicodemos, travou a mente dele, porque Nicodemos estava achando que pelo fato de ele ser judeu, ele já seria salvo, e que os gentios, as outras pessoas não tinham acesso à salvação. Mas Jesus veio em João 3, no versículo do 3 ao 6, dizendo, a resposta de Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí deu tela azul, né, na cabeça do Nicodemos. O cara era um gênio, ele era um fariseu, pertencia ao grupo dos observadores da lei mais rigorosos da sua época. Então ele falou: o que será que colocaram nessa chaleira de chá? Como alguém pode nascer sendo ainda velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus então: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce do Espírito é Espírito. Nós nascemos da carne. Já pensou se a gente fizesse tudo que vem na nossa telha? Já pensou se a gente desse vazão a todas as iras que dá na nossa cabeça quando nós estamos no trânsito? Já pensou se nós
dessemos vazões a todas as nossas paixões e desejos, nós estaríamos completamente perdidos. Mas nós somos convidados, e por isso faz um link bom com o batismo. Quando nós decidimos morrer para Jesus, ou morrer para o mundo, e nascer para Jesus, para uma nova vida, aquilo no mundo espiritual tem um peso de que você é morto para a sua carne, e você é renascido para Deus. O que nasce da carne é carne, mas nós decidimos a cada dia sermos nascidos do Espírito Santo. Talvez você tenha aprendido que pelas obras, por você ser bom, por você estar aqui, ou por todos os ensinos do decorrer da sua vida, você é salvo. Mas é necessário que nós nasçamos da água do Espírito, que a gente nasça de novo, e que a gente passe e se submeta ao processo de ser santificado por Jesus. Ele quer tornar a nossa vida santa a cada dia, a cada manhã. A Bíblia fala que a cada manhã as misericórdias dele se renovam. Nós pecamos, eventualmente nós iremos pecar, mas nós não podemos estar mergulhados no pecado. Nós nos esforçamos em Jesus, porque de nós mesmos não temos essa força. Nós nos esforçamos em Jesus a ser cada dia parecido com Ele. Irmãos, nós temos pouco tempo. Nós temos 100 anos, 70, 80, 90, 95, quem foi muito obediente mesmo, graça diante de Deus, talvez chegue aos 100. Nosso tempo está acabando, nós não sabemos quando vai ser o nosso último dia. Nós precisamos entender que a nossa salvação e a nossa entrega e a nossa vida, ela não é aqui. Vivemos aqui. Queremos que aqui tenha a melhor qualidade de vida do mundo, mas a nossa pátria, ela é celestial. E você é convidado a receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Você é convidado a tomar decisões. Nenhuma meditação que você faça durante a semana, nenhuma leitura da Bíblia que você faça durante o seu dia, ela pode ser feita sem uma tomada de decisão. Você não pode vir num culto e não tomar decisões. Uma decisão a cada dia vai nos tornar mais parecidos com Cristo. O que nós não podemos fazer é virmos aqui e não tomarmos decisão. Precisamos tomar decisões. Jesus Cristo deu a sua vida. E a Bíblia fala que todos quanto receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Você e eu precisamos abrir mão do controle da nossa vida. Deixar de entender essa igreja maravilhosa e a igreja de Jesus no mundo como uma religião. É mais do que uma religião. Eu reconheço que a religião é importante, ela nos religa ao Senhor. Mas nós precisamos sair do status de seguidor de Jesus. Somente aquele que segue como uma multidão. Imagina que Jesus estivesse aqui e que essa multidão que somos nós estivéssemos então somente seguindo Ele. Nós precisamos sair do lugar de seguidores de Jesus, que é muito bom, mas para nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Filhos. Para não nos tornarmos como aquele filho mais velho do pai pródigo, que na verdade tinha 2 filhos perdidos, mas um estava dentro de casa e só reclamava, estava perdido dentro de casa. Sair do status de seguidor para ser filho, um relacionamento com intimidade, com o novo nascimento, deixando as velhas práticas, aquele pecado escondido, que quando nós vimos para a igreja, deixamos ele lá em casa, para viver uma nova vida em Cristo. Gálatas 4, do 6 ao 7, diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai, Paizinho. Assim vocês já não são, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Não mais seguidor,
não mais simpatizante, não mais frequentador, mas agora filho, mas agora herdeiro. Não aquele que faz boas obras para ver graça diante de Deus, e Deus bater nas suas costas e dizer: entra, filho, você foi bom. Não. Mas quando Ele olhar para nós, conforme foi feita aquela dança, e aquele véu que as meninas dançavam era o sangue de Jesus, que aquele sangue de Jesus nos cubra, e quando nos chegarmos naquele dia, e nós entrarmos no céu, Ele veja o sangue de Cristo, a graça e a misericórdia do seu Filho. Nós não vamos sair daqui sem tomar decisões. Eu quero convidar você a refletir qual decisão que você precisa tomar. Será que a decisão que você precisa tomar é sair do status de seguidor e se tornar filho? Será que você precisa receber Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador, e não como uma religião? Eu preciso que Jesus... Todo mundo quer um Salvador? Quem não quer um Salvador? Eu quero. A partir do momento que eu sei que existe o inferno, entendi que existe o inferno, eu quero alguém que me salve. Ah, mas quem quer um Senhor? O convite de Deus hoje para o nosso coração é que nós saiamos aqui com Ele como Senhor, o nosso dono. Ele manda na nossa vida. Não saia daqui sem tomar decisões. Talvez seja o batismo, talvez seja fazer a escola de ministérios e aprender mais. Eu não sei qual é a decisão. Nós vamos cantar e Deus vai dizer qual é a decisão que você precisa tomar. Amém?